Ainda mais para a gente falar hoje dessa superbactéria que tem deixado muita gente apavorada, né? Sempre. É assim, não é uma, são várias. Então, né? Mas estava eu vendo na internet esses dias, no site até da UOL foi, sobre uma bactéria chamada KPC. A sigla é para a gente falar mais fácil, porque senão o nome é gigante, né? Sim. E se falava na matéria que em Brasília tiveram alguns casos, quase, se eu não me engano, 60 casos, não todos diagnosticados depois como sendo essa bactéria, mas que 3 mortes aconteceram em pessoas que foram diagnosticadas com essa bactéria KPC. Que bactéria é essa, doutora? Klebsiella pneumoniae carbapenemase, que é um tipo de resistência, que é intrínseca ou extrínseca, que a gente estuda isso durante a nossa formação. Não é só ela, são as bactérias, as enterobactérias no geral. Elas vão no indivíduo que está internado ou está recebendo assistência à saúde. Então isso a gente chama assim, infecções relacionadas à assistência à saúde. E entre elas, esse paciente ele vai selecionando e apresenta uma bactéria resistente aos antibióticos no geral. Mas a principal é a Klebsiella. Mas essa é tipo daquela bactéria que dá infecção generalizada, como a gente chama infecção hospitalar ou não? Então, infecção relacionada à assistência à saúde é o seguinte, o paciente está institucionalizado, ou ele está numa casa de repouso, ou ele está em vigência de antibiótico em casa de largo espectro por algum motivo, isso, ele já seleciona a bactéria. E também pode selecionar dentro do hospital. A Klebsiella é uma bactéria nossa, do ambiente, de água. E nós, indivíduos, vamos nos selecionando, porque a gente vive num balanço e a gente perde esse balanço do equilíbrio da nossa imunidade e essas bactérias começam a se proliferar de um jeito maior. Mas elas se fortalecem com o uso de antibióticos, com a agressão do indivíduo, porque ele necessita, por exemplo, ele está entubado, ou ele tem uma sonda, ou ele fez um procedimento cirúrgico, esse indivíduo perdeu sua barreira de imunidade. Entendi. Essa bactéria começa a falar, opa, o ambiente é meu. É propício, propício, né? Eu começo a proliferar mais. Aí tem que saber tratar, que é a indicação, que é o que a gente estuda isso há tempos. Então não é uma bactéria recente, nova? Não, a bactéria já existe há muitos anos, ela tem nomenclatura, ela já é estudada. E essa resistência, ela vai vindo de acordo com o uso indiscriminado de antibiótico terapia. Quer dizer, hoje em dia, tudo bem. Tem-se a lei que a gente pode comprar antibiótico nas farmácias, mas a gente sabe que tem farmácia que vende. Graças a Deus com prescrição médica. Mas às vezes sobra um pouquinho e a gente guarda o raio do antibiótico. Aí depois de um tempo eu falo assim, mas eu continuo com aquela infecção de garganta, eu vou tomar um antibiótico. Comprimido desse. Então, nós fazemos essa resistência domiciliar. Então, isso é a gravidade. Por isso que tem essa legislação onde o médico prescreve o antibiótico e através só daquela prescrição você possa comprar dentro de farmácia. E se sobrou, quer dizer? Joga fora. Joga fora, né? Porque ele também tem a sua validade, o seu tempo e a sua indicação para aquele item. Não porque eu tenho um antibiótico para a garganta, ele vai servir para o intestino. Ou para a urina. Ou até para a própria garganta, que pode não estar com aquele mesmo problema que o antibiótico vai ajudar a solucionar. Né? Então, só revisando esse negócio de que morreram 3, normalmente são os cuidados, né? A gente tem que prestar atenção na assistência do paciente diretamente. Então, pode quebrar um pouquinho de lavagem de mãos, o material hospitalar ou os utensílios. Isso faz a proliferação da permanência daquela bactéria naquele ambiente. Entendi. Então, a pessoa que está internada, ela já está com a imunidade bem baixa, em função da doença que a fez ser internada, e ela pode ficar ali mais suscetível. Isso é uma discussão que a gente teve. Foi pacientes que eram colonizados por KPCO, aí vai para um hospital onde internado estava um outro KPC e teve alta, aquela cama, aquele lugar que não foi feita a higienização adequada, ela apresenta a bactéria lá. Entendi. E aí o outro paciente coloniza também. Então tem vários trabalhos mostrando que limpeza da mão, higienização do ambiente, cuidados com materiais estéreis de forma ideal é o que previne mais. Agora eu vou ter que fazer aqui o advogado dos médicos, porque, gente, na situação que a gente vê, que anda a saúde pública nesse país, é crueldade a gente falar que a culpa é do médico. Diretamente não, né? Concorda? Porque, quer dizer, você tem uma fila gigante de pessoas que estão até, já que não tem leito, sendo atendidas no chão do hospital. Aonde tem a presença e a proliferação dessas bactérias normalmente. Então, olha, a gente viu ontem no jornal, se não me engano, foi no Jornal Nacional, os pacientes no Rio de Janeiro lavando os banheiros.
Então você vê, gente, está complicado a higienização de hospital não é igual que você higieniza em casa. Então nós temos produtos muito específicos de uso hospitalar, tem vigilância sanitária específica, tem uma portaria de químicos ou de desinfetantes específicos para hospital, não diferentes. Não é aquele que a gente usa em casa, não, né? Não é o que você usa em casa. Então essa é a diferença e a necessidade de um hospital, ele ser higienizado, ele ter essa coisa de lavar a mão, seja mais preconizado mundialmente, que é a segurança do doente. A gente tem que prezar pela segurança. Eu vou mostrar aqui o link que eu li essa matéria no UOL, que fala justamente sobre isso, ó, também. Surto de bactéria faz o Hospital de Santa Catarina tratar pacientes em isolamento. Então, Santa Catarina a gente já viu, olha, isolamento com 11 pacientes infectados. Isso é uma necessidade. Isolar não é um problema. Se eu isolo você, é para você ter uma proteção maior. Eu não levar, não carrear minha bactéria para você. Tá. Então, o isolamento é para protegê-lo, até porque se ele está colonizado, se ele está infectado com uma bactéria e ele está doente mais do que o normal, eu posso passar outras bactérias a ele. Quer dizer, não piorar. Só aquela, né? Não só aquela, como as outras. Então, esse indivíduo, ele em isolamento, ele tem mais proteção. O paciente, às vezes, ele se sente mal quando alguém entra só de roupa, aquela coisa toda armada. Ele acha que está morrendo, né? Não, ele está protegido a mais, que é a segurança do doente. Até falou aqui da primeira morte que aconteceu em Santa Catarina, foi uma senhora de 79 anos que estava internada, teve um AVC e contraiu a bactéria, quer dizer, como você disse, ela estava internada, debilitada. Decorrente a complicações. Causadas pela bactéria, Então, né? É assim, ela teve um dano é cerebral e pode ter dano ou cardíaco ou pulmonar, renal, está deitada, acumulou um pouco de líquido e é isso, esse paciente ele prolifera mais bactéria. O paciente não está andando, então eu falo com o doente, anda, caminha. Então, o paciente que está, por obrigação, dentro de uma UTI, ele é mais propenso a ter infecções. E aí você tem que dar antibiótico, você vai selecionando bactérias. Então, agora, como, primeiro, é feito esse exame para detectar que é essa bactéria? É um exame específico primeiro, ou é por exclusão? Por exemplo, se essa senhora tem 79 anos e ela se fosse institucionalizada, se ela já morasse numa casa de repouso, esse paciente, a hora que ele chega dentro do hospital, ele é feito uma cultura de vigilância para analisar se ele já é portador. Porque é o seguinte, você pode ser portadora e não ter infecção. Não desenvolver, mas eu estou passando para todo mundo. Eu vou passar para Deus e o mundo se você não entrar com cuidados para te ajudar. Então, o ideal paciente, a gente tem um critério mundial falando, que é paciente com XYZ, que já tem algum sonda vesical, que já tenha feito uma cirurgia ou uma internação até 1 mês ou 2 meses, ele é feito cultura de vigilância e a gente analisa o que ele já é portador na entrada. Aí ele já entra em isolamento para isto, para evitar a transmissão cruzada. Que nem você falou, teve 3, provavelmente deve ter mais colonizado. Pessoas, Então, existem medidas que nós, controladores de infecção ou infectologistas, a gente faz cuidado com o doente. Então, a gente faz, às vezes, cultura semanal de uma UTI naqueles pacientes para analisar quantos são portadores. E para proteger aqueles que também estão internados e não têm essa bactéria. E não tem, fica separado. E os que têm também ficam separados. Temos uns mitos e verdades. Vamos ver o primeiro deles? Olha. Vamos lá. Eles vão colocar o nosso primeiro mito. É legal, se você tiver dúvida, que você pergunte, viu? mulheres@tvgazeta.com.br. Vamos ver? Os sintomas dependem do órgão acometido. Volto. E a doutora Raquel Murraek vai responder. O órgão acometido, mito ou verdade? Verdade. Normalmente, o paciente, ele pode ter vindo com falta de ar, aí ele foi entubado, ele faz uma pneumonia pela Klebsiella. Aí ele tomando antibiótico, ele pode selecionar a Klebsiella até ficar mais resistente. Então, você pode ter a mesma bactéria e por teu organismo faz resistência. Então, ele vira cavernoimase. E aí, quer dizer, vai depender do órgão acometido os sintomas. Se foi pulmonar, se for renal. Urina, se foi diarreia, se foi uma pós-cirurgia cardíaca, foi uma cirurgia intestinal. Então, é bem complexo. Sim. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Agora a pergunta da Camila, de Arthur Nogueira. Dizem que os sintomas da superbactéria se assemelham muito ao da pneumonia. Como consigo diferenciar e identificar as duas doenças? Vamos lá. Nós somos portadores de streptopneumônia, que é o pneumococo, Neisseria. Então, assim, eu não passo pneumonia para você, nem você para mim. Então, a pneumonia, ela é nossa. É por baixa imunidade minha que eu manifesto a pneumonia.
Tá. Não é um resfriado, uma gripe mal curada Não, também. existem bactérias que eu posso passar para o pulmão. Como eu estiver entubada dentro de uma UTI, eu posso ter uma pneumonia causada por uma bactéria hospitalar mais frequente. E por isso que aí dá pneumonia através dessa superbactéria. Da superbactéria. Então eu tenho pneumonia comunitária, que são os comuns, pneumococo, hemófilos, estreptos, outros. E temos uma pneumonia por Klebsiella quando eu estiver grave dentro de uma UTI em outro tipo de ambiente. Eu seleciono a bactéria e ela se manifesta em foco pulmonar. Então são dois tipos. Então, gente, você que já teve diagnóstico de pneumonia, não se desespere. Porque se você não teve entubada, se você não teve internada... Não vai pegar não vai ela, ser não essa se transmite né? pneumonia de uma para outra pessoa. Deixa eu ver se agora vai ser um mito ou vai ser outra pergunta. Da Mônica, de Carapicuíba. Tem um tio que foi diagnosticado com essa bactéria, a KPC. E o hospital quer dar alta para ele. É possível cuidar do paciente em casa? Se ele tiver infecção, ele vai estar no hospital. Se o hospital já deu alta, provavelmente ele é colonizado. A gente não tem tempo de quanto tempo eu fico colonizado com a bactéria ou não. Mas o tio dela, indo para casa, pode contaminar todo mundo? Mas é que tá, só se você estiver doente, se você tiver, não lavar a mão, se você tiver propenso a uma cirurgia, ficar perto, quer dizer, aí você pode pegar e passar a mão nele, passar a mão na sua ferida. Você vai. Mas tem que ser assim, toca no paciente, vai aonde? Eu tenho que estar debilitada. Debilitada e com a defesa tua baixa para essa bactéria começar a proliferar e falar que o ambiente é dela. Diferente. Então, não tem problema. Mônica, não tem problema nenhum. Não Vamos ver para mais um mito ou verdade? Não há risco de epidemia. Epidemia não, porque ela não tem essa transmissão de lá para cá. Né? Mas ela tem uma infecção dentro de uma UTI, de um ambiente fechado. Então, assim, ela não é epidêmica. Eu estou aqui conversando com você, eu não passo a Klebsiella. Mas eu passo dentro de uma UTI se eu estiver debilitado, o outro debilitado, e eu carrear a infecção através da mão dos funcionários. Foi como a gente viu já algumas situações, infelizmente, de UTI neonatal, cheia que os bebês todos na UTI, ou alguns faleceram. Isso é a discussão de fechamento de um setor. O que é fechar um setor? É quando eu tenho mais mortalidade do que conseguir recuperar aqueles doentes com aquelas bactérias. Então a gente às vezes isola o setor. Por isso que é fechar, isolar, que nem o isolamento de um indivíduo, isola um setor. Para não se espalhar. Para não espalhar e a gente cuidar com mais atenção aquele doente, para que ele se recupere mais fácil. E muitas vezes, com o bebê recém-nascido e até o prematuro, é mais difícil, porque a imunidade dele já está muito baixa, né? Está baixa e ele já nasce com essa deficiência imunológica. E é difícil para ele, muitas vezes, se recuperar, né? Vamos ver a próxima? Mito ou verdade? A contaminação ocorre através da respiração. Não vai, porque é aquilo que eu expliquei. É uma bactéria que tem ambiente, tem também no nosso trato intestinal, porque ela é uma enterobactéria, só que ela se manifesta quando você estiver grave, quando você tiver perda ou dano da sua imunidade. É isso. Agora, mulheres grávidas, pessoas que tenham um diabetes descontrolado, são mais suscetíveis? Fatores de risco. Sim, né? É idoso, diabético, hipertenso, renal, o prostático. Sim, esses são mais propensos a manifestar. Por quê? Eu estou tratando, às vezes, algumas infecções simples e eu vou selecionando a KPC. Eu posso ter. Agora, fica a pergunta. A mulher grávida que está assistindo a gente, fala, e quando eu for ter meu bebê, eu posso ser contaminada com essa superbactéria? Normalmente não, porque ela não está, o dano dela não é porque ter uma criança, ela não é um dano, ela está chegando imunocompetente, ela está indo bem saudável. O problema é se ela estivesse tendo algum problema sério de saúde. Uma pneumonia, uma gravidade. Ou está fazendo um tratamento de câncer, se a imunidade cai demais, a pessoa fica mais suscetível. É mais suscetível a pegar e transmitir ou até apresentar. Vamos para mais uma pergunta? Acho que é mais uma pergunta que a gente tem, é do Ricardo Pereira, da Praia Grande. Tem um primo que veio a falecer devido a essa doença. Seu caixão não foi lacrado e tivemos contato com ele no velório. Existe possibilidade de contaminação? Não. Não, né? Não existe. A bactéria, ela tem uma vida, e a hora que o paciente vai a óbito, ela já morre junto ali. Existem alguns vírus que duram mais tempo. E outros morrem antes. Outros morrem antes. Então, vírus sim. Por exemplo, o vírus do HIV fica 18 horas após o óbito de alguém. Mas as bactérias morrem quando você tem a parada da circulação. Quer dizer, no que o coração parou de bater, a circulação parou de funcionar,
a bactéria ela acaba também vai morrendo aos poucos. Aos poucos. Olha, eu vou passar os contatos da doutora Raquel Murraek. Olha, deu pra gente hoje perceber o quanto que, infelizmente ainda, muitas dúvidas surgem quando o assunto são as superbactérias e o quanto que a gente generaliza. Então, que você fale com o seu médico, que agora você aprendeu com a doutora Raquel Murraek, quem de fato é mais suscetível. E quando você chegar no hospital, fique atento também. Fique sempre lavando bem as mãos, não leve as mãos para os olhos, ainda mais se você está debilitado. E a gente tem esse hábito, a gente acha que lavou a mão porque lavou assim, ó. E aquela forma que a gente sabe que tem que ser lavada no tempo da gripe H1N1 é o que a gente tem que levar para a vida toda, Sim, né? com certeza. O site, ó, é www.leforte.com.br, leforte.com.br. Querendo sugerir algum tema? Pode sugerir, doutora Raquel Murraek retorna e a gente esclarece a você. Obrigada mais uma vez, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, viu?